E hoje é o dia da adoção pelo Brasil da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi proclamada pela ONU em 1989. Ela dita regras e é um instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificada por 193 países. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Herbert Alencar Cunha, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a Declaração dos Direitos da Criança é uma espécie de constituição, assim, que dita os direitos infantis, uma lei internacional? Sim, nós podemos chamar de norma internacional, né, que todos aqueles países que são signatários dela têm que cumprir aquilo que estabelece essa norma. E o que ela dita? Ela dita as regras de direitos humanos. Todos os direitos fundamentais são as necessidades mínimas que um ser humano possa ter para que ele possa ter as mínimas, entendeu, condições de vida. É semelhante ou tem alguma... Dá para fazer algum parâmetro com o nosso ECA, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, o ECA ele nasceu também desses direitos, dos direitos internacionais, até porque se aplica essa regra em todos os 193 países. Né? Então, o ECA, na realidade, ele protege também e assegura esses direitos assegurado na Carta Maior. Quer dizer, tem uma lei internacional, uma regra internacional aí, e os países fazem a sua própria lei, no caso do Brasil, o ECA, é isso? Perfeito. Cumprindo os princípios, né, estabelecidos na regra de direito internacional. Dentre esses direitos das crianças, muitos são desrespeitados ainda, imagino, né? Quais deles são os principais, assim, que a gente tem que tomar mais cuidado e olhar com mais rigor? Bem, nós temos na realidade a questão da violência sexual contra a criança e a adolescente. O uso da imagem da criança também é muito afetado, né? Então, e outros também, como o próprio direito fundamental, o direito à escola, à saúde, à educação, que na realidade muitas vezes não é cumprido. Pois é, direito à escola, saúde, educação, o senhor falou aí. Pai, por exemplo, que não mantém a criança na escola, não dá direito, às vezes, da criança, nem instrumentos para essa criança ir à escola. Ele está cometendo algum tipo de delito e pode ser punido? Sim, ele pode estar cometendo o crime de negligência. E aí sim, ele responde processualmente por isso. Em relação à saúde, por exemplo, que às vezes não é negligenciada pelo pai, mas às vezes a criança não tem acesso à saúde pública. Quem é o responsável por isso? O responsável por isso é o Estado, né? O Estado é que responde pelo abandono que o incapaz tem quando ele não consegue aí o acesso à saúde. Lembrando que o direito da criança, ele nasce desde de 0 anos de idade, que nós chamamos de primeira infância. Então, de 0 a 6 anos, todos esses direitos, direito à saúde, educação, né, acesso a todos os direitos fundamentais, é uma obrigação do Estado, uma obrigação da família, uma obrigação da sociedade como um todo. Quem fiscaliza isso, doutor? Fiscaliza isso o Conselho Tutelar, as varas de infância, as delegacias de proteção e Ministério Público. É um instrumento, então, esses locais aí, essas instituições que o senhor falou, são os locais onde a pessoa deve procurar, no caso de uma denúncia, por exemplo. Perfeito. E temos também o Disque 100, onde recebe todas essas denúncias. E também o Disque 156. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só vou pedir um minutinho para o senhor, tá? Ok. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e continuamos falando sobre os direitos da criança e do adolescente com o advogado Herbert Alencar Cunha, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juventude também, da OAB do Distrito Federal. Doutor, quando a gente fala em direitos da criança, a gente pensa logo no abandono também, né? Como se caracteriza o abandono, já que ele pode ser tanto físico quanto afetivo, né? Tá, nós temos, na realidade, o tipo chamado abandono de incapaz, que é quando há o abandono físico, né, onde a criança é deixada em uma condição de risco e jogada aí a toda sorte, né? Quando o pai esquece uma criança no carro, quando o pai deixa uma criança em um local público e simplesmente abandona, vai embora, então essa criança não tem como perceber aí os riscos que ela possa estar exposto. Deixar a criança em casa sozinha também, mesmo que seja para ir trabalhar, não pode?
Perfeitamente, não pode. A criança, ela não pode permanecer em nenhum local sozinha. Ela tem que estar sempre com um adulto. E o abandono afetivo pode ser caracterizado aí por uma falta de cuidado, de suprir mesmo a necessidade afetiva da criança? Como é que ele se caracteriza? Caracteriza a partir do, vamos dizer assim, cumprimento dos direitos fundamentais. Então, a criança tem direito à escola, saúde, educação e também ao convívio familiar. A partir do momento que a criança ela passa a não receber isso, configura-se aí o abandono emocional. Como é que esses organismos internacionais agem para garantir, nos diversos países em que atuam, os direitos das crianças e dos adolescentes? A gente tem a Unicef, tem a ONU, que estão agindo sempre para a garantia desses direitos, mas de que forma prática eles agem? Bem, eles na realidade, têm uma atuação muito ampla, no sentido de desenvolver programas, logicamente, com parceria com o governo federal, estados, municípios, e também com a sociedade civil. Ocorre que existem diversos programas que estão sendo, que colocam-se em metas para que o governo brasileiro possa cumprir, para que aí o governo brasileiro também possa ter acesso a investimentos internacionais. Então, são metas que a ONU estabelece para o governo. O trabalho escravo e a exploração infantil ainda são muito preocupantes no país? Sim, o trabalho escravo, infelizmente, ainda né? Temos diversas ocorrências, registros de casos assim, né? Então, todos nós, governo, sociedade, devemos estar atento a isso e qualquer vista disso deve ser denunciado para o Disque 100. Gostaria que o senhor reforçasse, então, quais os outros locais, quais os outros organismos e órgãos a pessoa pode se dirigir para denunciar quando vir algum desrespeito a esses direitos infantis? Sim, pode ser o do conselho tutelar do seu bairro, região, pode ser na primeira delegacia, Ministério Público, OAB também, pode ser na vara da infância e também através do Disque 100 e do Disque 156. Tá ótimo. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o Herbert Alencar Cunha, que é advogado e também é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente e também da Juventude da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.